Falar de um outro assunto importante que a Luísa Martins vai trazer para a gente. Ela só deu o teaser ali, praticamente, só deu a manchete no Bastidores CNN com o Gustavo Uribe e agora pode detalhar um pouco mais desse importante posicionamento da Procuradoria-Geral da República em defesa do desbloqueio da plataforma X, que desde 30 de agosto há uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que impede o funcionamento da plataforma por uma série de desrespeitos ali, desobediência a ordens judiciais. E agora a Procuradoria se posiciona a favor da retomada do funcionamento dessa rede social. E por que, Luísa Martins? Muito boa tarde. Quer dizer, porque nós sabemos, eu digo, quais são os fundamentos desse parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Vamos lá, Yuri, boa tarde para você, boa tarde, Débora, todos que estão conosco hoje no 360. Pois é, a gente já tinha falado aqui na CNN mais cedo que a tendência era de que esse parecer da PGR chegasse ainda hoje ao Supremo Tribunal Federal, e isso se confirma agora com a manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendendo ali o desbloqueio da plataforma X em todo o país. O Procurador-Geral, ele fala que os motivos que justificaram a ordem de bloqueio do ministro Alexandre de Moraes lá em 30 de agosto, como disse o Yuri, eles não subsistem mais, não existem mais os motivos que levaram o ministro Alexandre a decretar o bloqueio do X em todo o território nacional. Então, o Procurador-Geral fala que os motivos que justificaram a decisão não mais perduram, que as insubmissões anteriormente verificadas por parte do X, foram cessadas e que a Procuradoria-Geral da República, portanto, não vê motivo que impeça o retorno das atividades da empresa X no Brasil. Esse parecer foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, que agora é a ele que cabe decidir, dar ali uma autorização para que a plataforma possa voltar a operar no Brasil. A gente pode recapitular lá os motivos iniciais do bloqueio, Foi a falta de uma representação legal no país, lembrando que o X teve um momento ali em que ele decidiu encerrar suas operações no país, encerrar ali, demitiu todo mundo, decidiu burlar ali, tentar se blindar, na verdade, a palavra mais correta é se blindar das decisões judiciais do Supremo, tirando a representação legal do X aqui no país. Em segundo lugar, havia uma insistência em descumprir ordens de bloqueio ali, de suspensão de alguns perfis que se prestavam ali para disseminar notícias falsas e até conteúdos ali de ataque à democracia brasileira, por exemplo, atos antidemocráticos. Havia uma resistência em cumprir essas decisões de remoção de conteúdo e bloqueio de perfis. E também em razão a questão das multas, que houve ali uma série de multas aplicadas ao X por descumprir reiteradamente decisões judiciais e que Elon Musk, que é o dono da empresa, estava se recusando ali a cumprir. Diante dessas 13 irregularidades, o ministro Alexandre de Moraes decidiu... Vai ter gente que vai falar, olha, até que tem... O ministro decidiu bloquear o X em todo o país, mas pouco a pouco a plataforma ela foi cumprindo, esses requisitos aí. Porque na decisão o ministro Alexandre deixou claro que se esses 3 pontos fossem sanados, o X poderia voltar a operar, mas eram requisitos ali fundamentais para que houvesse essa ordem de desbloqueio. Então, pouco a pouco, o X inicialmente estava resistindo em cumprir as decisões judiciais, criou até para quem podia acessar ainda do exterior um perfil ali destinado a divulgar decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes que Musk considerava abusivas, fez ali triplicou a aposta quando o ministro decidiu bloquear a plataforma no Brasil. Mas, pouco a pouco, o X foi revendo a sua postura. Primeiro, a Starlink, que também pertence a Musk, decidiu voltar atrás, cumprir a ordem de bloqueio do X, que inicialmente havia dito que não iria cumprir, acabou cumprindo. E aí isso abriu espaço ali para que o X também pudesse recalcular a rota e também decidir ir cumprindo essas decisões judiciais. Primeiro, houve a indicação da representante legal. O ministro Alexandre de Moraes, ele conferiu ali a regularidade da empresa aqui no país, a partir dessa indicação da representante legal. Houve o bloqueio desses perfis considerados ali, eu acho que eram 8 ou 9 perfis, salvo engano, mas perfis considerados ali que
publicavam conteúdos indevidos, né, como notícias falsas ou até ataques ao sistema eleitoral, conforme eu falei, e também a questão das multas. É verdade que houve uma certa atrapalhada ali no final, o X fez o depósito das multas numa conta que não era a que estava indicada nos autos ali pelo ministro Alexandre. O ministro determinou que a própria Secretaria Judiciária ali, a parte técnica do Supremo Tribunal, resolvesse esse problema. Com isso, houve a transferência para a conta correta, o caso foi para a PGR para essa manifestação, que agora vem, né, de volta para o ministro Alexandre de Moraes com um parecer favorável ao desbloqueio. O procurador-geral Paulo Gonet, ele fala ali nesse parecer, né, que houve a concretização integral do pagamento das multas, com a transferência do valor ali de 28,6 milhões para a conta bancária indicada nos autos, então a atrapalhada ela foi resolvida. Houve, além disso, a regular indicação de um representante legal do X aqui no Brasil, o procurador-geral também atesta isso no seu parecer, e aí com isso também houve o bloqueio daquelas contas, a suspensão daquelas contas que publicavam conteúdos indevidos, e aí com isso o procurador-geral diz, olha, todos os motivos que justificaram o bloqueio no dia 30 de agosto, passado aí um pouco mais de um mês, eles não existem mais, tudo já foi solucionado, as ordens foram cumpridas, então não haveria mais nenhum impeditivo legal para que a plataforma possa, né, voltar a operar aqui no Brasil. Então a percepção geral ali das fontes do mundo jurídico, do próprio Supremo, aliados do ministro Alexandre e da própria Procuradoria-Geral da República entendem que é questão de tempo mesmo para que o ministro Alexandre dê essa decisão, autorizando a volta da plataforma para os tuiteiros de plantão poderem voltar a atuar ali na plataforma, a participar, né, das discussões via Twitter. E isso também pode gerar aí um novo ponto de atenção também para a Justiça Eleitoral. A gente também tem falado aqui, né, Yuri e Débora, que durante o primeiro turno a questão das plataformas acabou nem se concretizando como uma preocupação tão forte, porque o X ficou fora de cena praticamente durante toda a primeira fase da campanha eleitoral, né? A ordem de bloqueio foi no dia 30 de agosto e a campanha havia começado no dia 16. Então foram poucos dias em que o Twitter, né, o X, ficou ativo no primeiro turno da campanha. A maior parte foi sem o X. E aí, com isso, houve uma percepção de que o cenário foi até bem colaborativo por parte das plataformas, diferentemente de outras eleições, 2018, 20, 22, em que havia uma forte participação ali, até pela própria falta de regulamentação das redes sociais em relação, né, à disseminação de notícias falsas, atos antidemocráticos, né, conteúdos aí indevidos. Isso não se repetiu na eleição desse ano e há algumas fontes ali, autoridades da Justiça Eleitoral, atribuem isso um pouco, né, em parte, a esse fato de o X ter ficado fora de cena nessa primeira fase da campanha. Mas agora, como é uma questão realmente de tempo para o ministro Alexandre autorizar a volta do X aqui no país, é esperado que no segundo turno, boa parte da campanha para o segundo turno, o Twitter o X já possa voltar a funcionar e as campanhas possam usufruir, né, desse novo canal, esse novo antigo canal de divulgação aí, né, e de propagação de conteúdo, para fazer a própria campanha mesmo, mas a Justiça Eleitoral vai ter um ponto novo de atenção que não foi tão forte assim no primeiro turno. Então, realmente, é questão de tempo. É esperada aí uma decisão do ministro Alexandre nas próximas horas. Ele deve verificar ali. Na verdade, já verificou que está tudo... Deixa eu claro? Só te interromper um pouquinho. Eu tô falando demais, mas é que tem muita coisa. Aqui. Mas é interessante porque você fez, assim, um excelente contexto, né, para mostrar pra gente de que maneira, de onde veio, por que da decisão e por que agora essa decisão já pode ser derrubada. E você nos traz a informação de que essa decisão pode acontecer a qualquer momento. E o que eu quero te perguntar é o seguinte, a partir do momento, então, considerando que está só nas mãos, na caneta, aguardando a caneta do ministro Alexandre de Moraes, a volta, o fim, né, do bloqueio do X no Brasil, a partir do momento que o ministro dá a canetada, dá a decisão, publica a decisão, tem aquele processo, né, Lu, de avisar aí os provedores, né, a parte da tecnologia. Conta pra gente um pouco como é que funciona. Vem imediatamente ou isso ainda leva um tempinho por parte aí da tecnologia? Débora, assim, quando teve a ordem de bloqueio, houve ali uma notificação para a Anatel, né, para que a Anatel pudesse notificar os provedores. Inclusive, eu falei ali que a própria Starlink resistia a cumprir essa ordem de bloqueio e havia ali um prazo, né, era esperado um prazo para que as plataformas
os provedores pudessem cumprir a decisão judicial de bloqueio. Em relação ao desbloqueio, eu confesso que eu não sei se o procedimento é o mesmo, procedimento técnico. Eu imagino que sim, mas possivelmente isso conste na decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, notificando ali talvez a própria Anatel para comunicar também os provedores. Eu confesso que eu não sei se isso também não seria de uma maneira mais automática do que o próprio bloqueio, né, ou se seria só apenas liberar. Vou apurar isso e trago para vocês a informação certinha.